Três ações que estão de graça para agosto de 2025. Você não deveria perder essas oportunidades que estão batendo na sua frente nesse mês e, cara, só coisa boa. Fala pessoal, quem tá falando é Pedro Guedes, sou economista, criador da escola IZT, e hoje vamos falar de três ativos que estão descontados, que estão de graça para o mês de agosto. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro nome. A primeira empresa que eu quero trazer aqui para vocês é a VEG, já é uma conhecida nossa e até recentemente teve um vídeo aqui no canal. É exatamente esse vídeo aqui, ó, vale a pena investir na VEG agora. Então saiu esse vídeo eu mostrando o que é que tá acontecendo com os resultados da VEG. A gente pode ver ali que, se a gente pegar um histórico de 5 anos aqui, desde janeiro a empresa já caiu 35%, principalmente depois do resultado da VEG ali, teve uma queda bem expressiva de 12% aproximadamente, uma queda bem significativa, e foi uma queda ali que eu particularmente vejo como uma queda de curto prazo dela. A gente vê que foi um bom resultado, enfim, mantém mesmo a baixa de EBITDA, mantém aumento de receita, a gente vê que o lucro ali aumentou. Então assim, os números da VEG foram bons, o resultado foi bom, só que foi aquém do que o mercado esperava, o resultado foi abaixo do que o mercado esperava. E aí por isso o mercado simplesmente bateu e judiou na VEG. Nada de ruim com a empresa aconteceu, nenhum problema. Então acaba que no final do dia a VEG continuou com bons resultados, só que ela simplesmente não entregou a expectativa que o mercado acreditava. E aí quando ela traz o resultado abaixo do que as expectativas, o que acontece simplesmente é que tem essa queda de preço porque não concretizou aquilo que as pessoas estavam apostando. Então as pessoas que apostavam que a VEG ia crescer mais, crescer mais, crescer mais, crescer mais, isso se refletiu no preço, e aí ela trouxe expectativas dizendo, não vai ser daquele jeito que vocês estavam esperando, vai ser um pouco mais brando, mas continua crescendo, e aí o mercado vai lá e bate nela, tá? Então assim, a empresa continua boa, bons fundamentos, bons resultados, mas um crescimento um pouco mais modesto, um crescimento mais devagar do que o esperado. É uma ação que eu vejo que, se a gente para ver do começo do ano para cá, vem caindo, ela tá no mesmo patamar ali, ó, de preço, hoje em dia ela tá batendo seus 36,85, ela tá no mesmo preço ali que ela tava no mês 5 do ano passado, né? Então assim, é uma boa empresa que eu vejo como descontada para esse mês. O segundo ativo não é uma ação especificamente, mas é o TLT, que basicamente é um ETF que ele vai pegar a curva de juros americana. Se a gente parar para ver, desde a máxima lá em 2020 para cá, ele já caiu 50%, tá? Então, ele pega títulos de longo prazo acima de 20 anos do governo americano, e aí a gente tá apostando na curva de juros de longo prazo lá fora. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que basicamente de 2020 para cá, a curva de juros americana subiu. Então, quando a curva de juros sobe devido à marcação ao mercado, o preço dos títulos cai. E é exatamente o que a gente consegue ver no gráfico. Quando os juros americanos subiu, o que aconteceu com o preço é que basicamente ele caiu para um patamar bem baixo. A gente consegue ver que esse patamar ali, ó, de 86 dólares, é um patamar que a gente só encontrou ele lá em 2007. Então, é um patamar de juros que a gente não vê há bastante tempo. E dito isso, quando os juros caem, acontece o inverso. O preço sobe devido à marcação ao mercado. E aí, se a gente parar para ver aqui as probabilidades, a gente vê que a próxima reunião ainda tem a probabilidade de continuar de 4,25 a 4,5. E quando a gente olha para a reunião de outubro, no dia 29, a gente tem uma maior probabilidade de queda dos juros. Então, o Fed cortando os juros nas próximas reuniões, não essa que vem agora em setembro, mas sim a próxima que vem lá em outubro, a gente ali consegue ver que o ciclo de juros pode começar a cair. E esse ciclo de juros começando a cair, a gente vê que o TLT tem uma boa perspectiva de subir devido à marcação a mercado, que é exatamente quando a taxa cai, o preço sobe, tá? Então é um bom ativo que eu já falo de tempo até aqui no canal. E nesses patamares a curva de juros até subiu um pouco recentemente, não à toa que ele chegou nesse patamar de 84 dólares aproximadamente, que é um patamar bem baixo. Então uma boa oportunidade ali que eu vejo dentro do TLT, tá? Grande oportunidade. 50% do topo histórico, lembrando que uma queda de 50%, se ele subir para o topo histórico, ele não sobe 50, ele sobe 100, né? Se você tem ali 100 reais e ele caiu 50%, ele vai cair para 50. E aí você com 50 para chegar a 100, tem que subir 100%, tá? Então, basicamente ali é um título que eu gosto bastante e no momento atual, uma boa oportunidade de compra ali que eu vejo também. E por fim, para agosto, uma boa oportunidade que eu vejo é a Ferrari, ó. No dia 30 para o dia 31, a Ferrari caiu 11%, tá? Então, no único dia, a empresa caiu 11%, isso devido aos resultados que a empresa entregou, tá? Então, se a gente joga pro trimestral aqui, a gente vê que basicamente a empresa caiu 10% só no dia de hoje, tá? Até pra gente abrir aqui, ó, Race Stock, a gente consegue ver que só no dia de hoje a ação caiu 11%, uma queda bem expressiva, dando até uma quebra no bom histórico que a empresa vinha apresentando, tá? Mas Pedro, por que a Ferrari caiu tanto? Definiu os resultados? Não. Parando para olhar os resultados da Ferrari, a gente vê que, olhando o trimestre passado, a gente teve ganho de receita, ganho de EBITDA, a gente teve ganho de margem, lucro aumentou, enfim, a empresa ali bem tranquila, tá? Então, se a gente até deixar uma análise mais detalhada aqui, ó, a gente consegue ver que a empresa ganhou margem, margem EBITDA, ganhou margem bruta, ganho de margem líquida
dívida também, uma dívida líquida ali de 1,7, quando a gente olha o EBITDA anual, a gente vê que a empresa opera com uma dívida líquida EBITDA ajustada de 0,54, então uma dívida ali bem tranquila, tá, da empresa. E precisa até ver se essa dívida aqui que ele coloca não está considerando até o financiamento de carro que a empresa faz, tá? Então tem que ver isso também, dá para ver no resultado, mas basicamente a empresa roda com dívida muito baixa, uma empresa que gera caixa, então a geração de caixa ali livre e positiva. Então, cara, a Ferrari veio com um bom resultado, um resultado positivo, um recorde de receita. A Ferrari nunca bateu esse recorde de receita antes, recorde de EBITDA também, se a gente parar para ver, não teve nenhum EBITDA nesse patamar, recorde de lucro. Então, assim, a Ferrari entregou bons resultados, só que mais uma vez veio aquém do que o mercado esperava. Foi um resultado que basicamente ela disse que, ó, tá vendendo, tá indo bem, mas assim, talvez não seja como vocês esperem, vai continuar uma venda ali mais amena, enfim, mais tranquila. Um caso bem similar com da WEG. E aí essas quedas de 11% do dia para a noite, sem perda de fundamentos, trazem boas oportunidades de compra de boas empresas. Então, para quem está abaixo do seu percentual objetivo, para quem está abaixo daquilo que quer comprar, vale bastante a pena, né? Se você queria ter 5% de Ferrari na sua carteira e você tem 7%, não compra, não adianta. Se você tem mais do que você precisa na sua planilha, não tem lógica. Agora, se você está abaixo dos seus patamares objetivos, são boas oportunidades de compra, né? Para quem acompanhou os últimos vídeos aqui do canal, viu que recentemente eu fiz uma alocação em Ferrari. Antes mesmo dessa queda, eu comprei Ferrari e é bem provável que depois dessa queda aqui a planilha mande eu comprar mais, porque simplesmente deve ser desequilibrada a carteira, tá? Então assim, bons resultados, boas empresas que eu falei até aqui, Ferrari, WEG, boa empresa, TLT também, um ótimo ativo. Então, basicamente ali, foi uma queda de curto prazo que eu vejo no mercado. Se a gente para ver o histórico da Ferrari, é um excelente histórico de longo prazo. Nos últimos 5 anos a empresa subiu 150%. Se a gente para ver nos últimos 10 anos, quase 900%. Então, a Ferrari é aquela empresa que cresce devagarzinho, mas está todo ano crescendo. Gosto bastante da empresa. Então, assim, se você quiser ali boas empresas descontadas de graça ali, a preço de banana de 2025, esses aqui são bons nomes que eu vejo no momento. Aí, se você quiser aprender a analisar todo passo a passo para comprar bons ativos por longo prazo, para saber realmente faz sentido para sua carteira, montar ela ali determinando os pesos objetivos, sem ter que ficar, você vê aqui que eu não olho aumento o preço-lucro, preço-valor patrimonial, dividendo, mas fazer uma análise completa com base nos balanços, sem ficar olhando esse negócio de indicador e tomando decisão com base deles, mas sim fazendo uma análise completa do negócio dentro da nossa escola do IZT, eu ensino todo passo a passo para você multiplicar o seu patrimônio no Brasil e no exterior. Então, vou deixar aqui embaixo o link da descrição para você ir na nossa escola e aprender todo esse passo a passo, beleza? E se você chegou até aqui, considere deixar seu like, se inscrever no canal, que é muito importante para continuar trazendo mais vídeos como esse, ajuda bastante a continuar produzindo esse conteúdo. Então foi isso pro vídeo de hoje, só o começo, até o próximo vídeo.